Essas perguntas, eu vou começar com relação a essa questão da repressão cultural. Eu acho que isso embora eu não tenha tratado diretamente, eu acho que tem tudo a ver, assim. A repressão ao candomblé é uma repressão, por exemplo, vamos pegar o caso do candomblé. A repressão ao candomblé, ela tem que ser lida historicamente, né? Porque não é uma repressão simplesmente à religião, né? Ou seja, quando se a gente for analisar na passagem da escravidão para o período do trabalho livre no Brasil, no qual as comunidades negras foram deixadas de lado pelas políticas públicas brasileiras, os terreiros de candomblé, eles não eram só espaço religioso, eram espaços de cura, eram espaços de educação, eram espaços de convivência, eram espaços de resistência. Isso é uma coisa que fica mais claro quando a gente vai em Salvador, onde os terreiros, eles não são terreiros, eles são vilas, né? São grandes vilas no qual, então a repressão, por exemplo, quando a gente pega os trabalhos que trabalham que abordam a ideia de repressão aos candomblé no início do século XX até a década de 60, era uma quebra não só à religião, mas a um tipo de construção cultural, uma forma de vida, né? Era mais do que a religião, né? Era mais do que a demonização, né? Ou seja, eu acho que essas coisas têm história, ela ganha um outro perfil de repressão no final da década de 70 para lá, com o aumento das igrejas neopentecostais. E aí com a briga religiosa que se deu no Brasil, uma guerra meio velada religiosa, ideológica, religiosa, que se deu no Brasil da década de 70, onde a religião passa a ser foco de disputa religiosa. Mas a repressão ao candomblé, ela começa antes, e com uma forma muito de destruição da maneira de vida e de resistência da população negra. E esse argumento vale para a capoeira também, né? Ou seja, a repressão à capoeira, o que era a capoeira? A capoeira, acho que você deve entender mais do que eu, mas a capoeira durante muito tempo serviu, você tinha, principalmente no final, de meados da década do século XIX para frente, você tinha, o poder público contratava muitas vezes os capoeiras para fazer uma espécie de guarda de capoeiras, assim, ou seja, a capoeira era um elemento de luta, de disputa, de vivência e de defesa da própria população negra, né? Ou seja, condenar os capoeiras, jogar os capoeiras como marginais pela lei da vadiagem é uma forma também de dominação daquela população que estava tentando se virar no meio da confusão que foi o pós-abolição. Eu acho que a gente tem um grande desafio no Brasil do ponto de vista não só da história, mas da antropologia, da sociologia, é entender o que aconteceu depois da escravidão. Ou seja, porque se a gente olha os livros de história, principalmente os livros escolares, parece que todos os negros que eram escravos sumiram. Simplesmente sumiram. Acabou a escravidão, sumiu. A escravidão é os negros que existiam aqui, né? Como que esse pessoal se virou, né? O que aconteceu? Acho que a grande sacada, eu acho que dos novos estudos sobre história da pós-abolição voltando para o pós-abolição que a gente vai um pouco conseguir entender como que esses processos de repressão foram se dando. Mas eu concordo absolutamente com vocês. Eu acho que esse processo de valorização da identidade da população negra, de conseguir construir uma história, eu acho isso fundamental. Eu sempre tive um problema na escola, porque começava essa coisa de árvore genealógica, origem, sempre você é o quê? Aí eu sou descendente de alemão, sou descendente de italiano, sou descendente de espanhol, e você? Vim de Minas, minha avó vem de Minas. Era o máximo que eu conseguia elaborar, porque a gente não tem e isso é traumático, né? Porque assim, você não tem uma narrativa elaborada com relação a isso, né? Esse é o grande
grande drama que a gente vivencia do ponto de vista da construção da história. Então a valorização é uma valorização que é para frente, mas também de construção de uma história, de uma narrativa de pertencimento, né? Eu acho que esse é um grande desafio que a gente tem. A polícia que mata, né? Eu acho que o que eu acho que é mais dramático nesse e um pouco já emendando com a resposta para o professor Francisco, é que o Brasil tem a polícia que mais mata e boa parte da agenda de segurança pública pede mais repressão. Eu acho que o mais dramático da questão da segurança pública, porque, e aí já emendando com a resposta do Francisco, porque embora tenha diversas políticas de reforma da polícia, eu acho que tem uma coisa no discurso público que associa a efetividade policial com morte de bandido. Associa a efetividade policial com encarceramento de bandido. Mas não encarceramento de bandido, porque mas todo mundo, boa parte das pesquisas de opinião e as avaliações institucionais sobre o sistema jurídico fala que o sistema jurídico é falho. Então você pede mais morte, mais polícia e reconhece que o sistema jurídico é falho? O que dá nisso? Né? Isso... Tem um quarto elemento aí que piora um pouco. Sim, sim. Que é a ideia de que vai sofrer na cadeia. Sim, as condições da cadeia não são muito boas. Mas enfim, tem isso. Mas há uma expectativa para que sofra. Sim, tem uma expectativa que a punição. Isso, não tem. A ideia não é recuperar, eu entendi seu ponto. A ideia não é recuperação. Né? A gente abandonou, não gosta da ideia de recuperação, a gente abandonou há muito tempo. Isso é uma coisa que não está nem no horizonte, porque a cadeia é uma punição, né? Não tem essa ideia do retorno à sociedade, é um confinamento que, se fosse bom, era para o resto da vida. Isso é um momento traumático da política de segurança pública, né? É uma questão que a gente pode discutir melhor, mas eu acho que sim, eu sou... por exemplo, mais do que a desmilitarização, não que eu seja contra a desmilitarização da polícia, mas mais do que a desmilitarização da polícia, eu acho que a polícia tem que começar a prestar conta. Né? Os dados sobre como funciona a polícia no Brasil, ela, principalmente a classe média, dá carta branca para a polícia fazer o que quiser, desde que impeça que determinadas pessoas cheguem perto de suas casas, dos seus filhos e do seu bem viver. Né? Ou seja, esse é o lado traumático da polícia, porque é uma polícia extremamente violenta e as exigências de eficiência da polícia não tem absolutamente nenhum compromisso com procedimentos de direitos humanos, com garantia de direitos civis. Isso são coisas absolutamente distantes. No Brasil, a regra que vige hoje com relação à política de segurança pública e principalmente com as polícias é: bandido bom é bandido morto. Né? Eu fico muito assim, quando eu fico pensando assim, olha, a polícia matou 8 pessoas, 4 tinha passagens. O que isso quer dizer? Primeiro, assim, uma polícia que mata não é uma polícia eficiente, gente. Esse é o custo do Estado de Direito. Você não pode matar as pessoas têm que passar por julgamento. Depois do julgamento, a gente não tem pena de morte. Então todo mundo que matar tem que passar por... Gente, tem uma série de regras do que é o Estado de Direito, né, do que é de fato uma sociedade democrática, que tem que cumprir. Por mais que você não goste, ou você tem uma sociedade que respeita esses procedimentos, ou você não tem uma sociedade democrática. Então, assim, com relação à política de segurança pública, a gente está num contexto muito ruim. E só para terminar com a sua referência ao PT, o PT vai para 5 anos um dos estados mais violentos com relação à violência policial, que é a Bahia. Bahia o negócio é... E o depoimento do Rui... Hã? Há 8 anos, vai para 12. Vai para 12, né? E o depoimento do Rui